Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Atanásio, eu sou médico pneumologista da divisão de pneumologia aqui do InCor, do HCFM USP, e vamos começar mais um podcast, o InCor Talks, falando de um tema extremamente importante sobre a síndrome pós-Covid. Estou aqui hoje com o professor Dr. Carlos Carvalho, que é o nosso professor titular da disciplina de pneumologia, para falar um pouquinho sobre o assunto de um trabalho recém-publicado que teve bastante impacto aqui no acompanhamento desses pacientes. Professor Carlos, recentemente o grupo do HC, liderado pelo senhor, publicou um estudo no jornal Lancet sobre as sequelas respiratórias após 2 anos de segmento de pacientes hospitalizados por Covid-19. Você poderia comentar como é que foi o delineamento desse estudo e a importância da sua realização? Olá a todos. Olá, Rodrigo, é um prazer estar aqui. O nosso grupo foi chamado, a pneumologia, a terapia intensiva, foi chamada para participar da assistência do Covid já em janeiro de 2020, quando a doença nem havia chegado no Brasil. E nós fomos convocados para montar uma linha de cuidados para os pacientes que estavam em casa e começavam a apresentar os sintomas dessa virose, da Covid-19, depois aqueles mais graves que seriam hospitalizados, e a partir daí eles iriam para uma terapia intensiva ou para a enfermaria, e depois os que sobrevivessem, já nessa linha de cuidados, foi previsto o acompanhamento deles por no mínimo 2 anos. Então, seguindo essa linha de cuidados, nós montamos um grande banco de dados com as informações de toda essa população que esteve internada no Hospital das Clínicas ao longo de 2020, entre março e agosto, e estamos acompanhando essa população até agora. Esse estudo publicado no Lancet Regional Health Americas, ele mostra os dados de avaliação desse acompanhamento do ponto de vista respiratório, dessa primeira parte do estudo, que vê a parte respiratória do ponto de vista de imagem, do ponto de vista funcional, do ponto de vista das queixas dos pacientes, e visando entender a história natural dessa doença. Como a doença entra pelo pulmão, que tipo de sequelas o pulmão poderia sofrer ao longo de tempo de quem teve Covid, numa Covid mais grave, que precisou de internação. Perfeito, chefe. E quais foram, então, os principais achados aí desse estudo? Bom, o que nós encontramos de bastante diferença, primeiro que essa corte ela iniciou com 749 pacientes, e alguns, obviamente, ao longo do tempo faleceram, alguns mudaram de cidades, mudaram de local, então ocorreu uma perda. Nessa avaliação atual que nós estamos fazendo no momento, que é a avaliação de 3 anos pós-Covid, nós estamos com 500 pacientes em acompanhamento. Bom, nessa corte da publicação, que foi de 2 anos, nós não tínhamos um suporte financeiro para ver toda a população, então foi selecionado aquela população, um subgrupo que tinham um pouco mais de queixas do ponto de vista respiratório. Então, nesse subgrupo um pouquinho mais grave, o que nós observamos comparando 1 ano pós-Covid com 2 anos pós-Covid, que em alguns casos, o mínimo, a doença que era visualizada com 1 ano, ela pouco diminuiu para 2 anos. Pouco diminuiu, tanto do ponto de vista de função pulmonar, quanto do ponto de vista de imagem, de tomografia de alta resolução e índice de expiração máxima. Então, nós vimos que nessa população, entre 40% e 50% tinham lesão radiológica e funcional 1 ano depois, e 2 anos depois isso persistia. E o que foi interessante é que alguns que tinham diminuído a lesão no primeiro ano, 20 pacientes, progrediram para o 2º ano. Parecia que a doença ia diminuir e ela voltou a crescer. E nós não conseguimos ver relacionamento dessa reativação da doença
com novos surtos de Covid ou com o uso ou não uso da vacinação. Aparentemente, é um fato que ocorreu. Um subgrupo pequeno, felizmente, depois de ter melhorado, voltou a piorar. E nesse grupo que vem tendo sinais ainda de vidro despolido, ainda de um processo um pouco mais agudo, e aqueles com lesões mais cicatriciais, tipo distorção da arquitetura pulmonar, tipo bronquiolectasias de tração, reticulado, esses pacientes dá também nessa faixa de 40 e poucos % da persistência dessas lesões. Chefe, eu acho que no artigo acho que vocês também comentam um pouquinho que além das alterações intersticiais também tiveram alguns sinais de alteração de vias aéreas, de pequena via aérea. A gente até comentou sempre muito, né, que a Covid-19 era uma doença eminentemente do parênquima pulmonar, mas algumas sequelas então também podem acabar cometendo a via aérea desses indivíduos, correto? Essa é uma ideia que nós vemos acompanhando desde a formulação inicial do projeto de acompanhamento de pesquisa, conversando com o pessoal da radiologia aqui, um dos colegas aqui da radiologia, o doutor Rodrigo Caruso, ele se interessou em fazer sua tese de doutorado avaliando as sinais de lesão de pequenas vias aéreas, porque é por onde o vírus entra. O vírus entra pelo sistema respiratório e as vias aéreas são as primeiras a serem afetadas. Eventualmente, uma parte dessa população de vírus atinge os alvéolos e dá o quadro mais exuberante de insuficiência respiratória, com aquele pulmão bastante acometido. Mas as vias aéreas não foram bem avaliadas ao longo desses 3 anos aí de pós-Covid. Então, a tese do Rodrigo é uma tese muito importante, que como nós tínhamos dados em inspiração e expiração máxima de toda essa população e tínhamos uma avaliação funcional bastante extensa desse grupo, nós estamos fazendo isso. E os dados iniciais, eu vou dar um spoiler da tese dele, mostraram uma proporção bastante razoável de pacientes com sinais de lesão das vias aéreas. Então, esse estudo está em fase final de escrita para o envio para uma publicação. E um dado interessante, diferente do que ocorreu com a lesão no parênquima pulmonar, quando nós fomos olhar que tipo de paciente tinha mais lesões com sinais de cronificação, foram os pacientes mais idosos que tiveram internados em terapia intensiva e que tiveram sob ventilação mecânica. Ou seja, aquela população que foi mais grave durante a internação. Enquanto esses que nós estamos observando sinais de acometimento das pequenas vias aéreas foram aqueles que ficaram internados na enfermaria e não tiveram ventilação mecânica. Super interessante. E, pessoal, na sua opinião, como que devemos fazer o segmento desses pacientes que foram hospitalizados pela Covid-19 e se tem alguma sugestão sobre o manejo, até mesmo a questão de intervenção terapêutica desses indivíduos? Bom, o primeiro estudo que nós fizemos, logo no primeiro ano de pós-Covid, foi definir um algoritmo utilizando machine learning, inteligência artificial, de como poderíamos detectar, sem fazer exames mais sofisticados, de maior custo e que expunham o paciente a mais radiação, como a tomografia computadorizada, usando dados clínicos, como poderíamos predizer se esses indivíduos teriam lesão à tomografia. E nós vimos que 4 parâmetros clínicos simples eram marcadores. Primeiro, é a escala de dispneia do MRC. Então, aqueles que tinham MRC acima de 1 entrava nessa equação. Nenhum desses dados isoladamente marcava quem ia ter lesão à frente, mas a somatória deles. Então, olhando a escala de dispneia do MRC, olhando uma radiografia simples de tórax, a presença de zonas de consolidação ou a presença de áreas de aquele vidro fosco ou mesmo de distorções arquiteturais. A presença de oximetria abaixo de 90% ou
a oximetria num teste de senta-levanta simples de 1 minuto, avaliando a oximetria, quando ela caía 4 pontos em relação a antes de começar o exercício de senta-levanta. E o quarto dado seria a capacidade vital abaixo do limite inferior do normal, do esperado para aquele paciente, para aquela condição da idade, da altura e assim por diante. Então, com esses 4 dados, alteração na capacidade vital numa espirometria simples, alteração na oximetria no repouso ou no esforço, e alteração na radiografia e a escala de dispneia, nós conseguimos prever quem necessitaria de um acompanhamento. Então, isso é que nosso grupo recomenda, e nós fizemos a publicação desse material. Com relação à intervenção, agora nós estamos completando a avaliação, como eu disse, de 3 anos e vamos rever. Então, vai ser objeto de uma tese os pacientes que ainda apresentarem na tomografia vidro despolido ou sinais de distorção arquitetural e bronquiolectasia de tração, sinais de uma cicatrização maior, associado a uma alteração de função pulmonar, ou um padrão restritivo com queda da capacidade pulmonar total, ou um padrão difusional com queda da difusão, esses pacientes vão ser convidados a realizar uma criobiópsia. E, baseado no achado da criobiópsia, se persistir ali, se tiver sinais de fibrose, vamos discutir um antifibrótico. Se tiver sinais de uma pneumonia e organização, vamos discutir uma intervenção utilizando corticosteroides. Então, isso está no roadmap aí dos próximos passos. Não, perfeito. Chefe, muitíssimo obrigado pelas informações extremamente valiosas. A gente viveu aí a pandemia e agora a gente vai ter que lidar aí com muitos desses pacientes graves, com as sequelas de longo prazo. E lembrando que, obviamente, a gente ainda convive com o vírus e a importância aí da prevenção e da vacinação que a gente tem que ter no acompanhamento dos pacientes. Mais uma vez, agradecer aqui o professor Carlos Carvalho pelas informações valiosíssimas e aguardamos todos vocês aí nas nossas próximas edições do InCor Talks. Obrigado. Obrigado. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.